Mas para a gente analisar essa última notícia que está na nossa manchete do UOL agora, que é mais um capítulo desse cenário de crise entre o Poder Judiciário e o governo Donald Trump em termos das deportações, citando agora essa suspensão da deportação de imigrantes venezuelanos que estavam sendo acusados de serem membros ali de uma gangue criminosa venezuelana. A decisão indo na contramão de uma determinação que tinha sido dada ali na justiça para o Trump poder usar uma lei histórica que era usada muito tempo atrás em questões de guerras para permitir esse tipo de deportação. Só que quando eles liberaram, eles já tinham dito que era preciso ter uma revisão para que isso fosse aplicado. Foi uma brecha ali que o governo Trump usou, invocar essa lei para levar eles para uma prisão de segurança máxima lá em El Salvador, de Bukele, que é aliado do Trump. A gente já estava esperando essas movimentações, mas agora a gente vê a Suprema Corte, então, suspendendo as deportações e, inclusive, os advogados desses imigrantes dizendo que eles não fazem parte de gangue nenhuma. Queria uma explicação sua do que representa essa levantada de voz ali, no caso, do judiciário Trump contra essas deportações, e que lei é essa que o Trump estava usando para poder, que a gente viu estava sendo usada, já tinha sido usada só tempos muito remotos, antigos, de guerras mesmo no mundo, né, professora? Verdade, Natália. Ele invocou uma lei chamada Lei de Inimigos Estrangeiros do século XVIII. E essa é uma característica também do presidencialismo dos Estados Unidos. O presidente, o poder executivo, tem algumas prerrogativas a mais, tem mais poder em algumas questões, por exemplo, tarifas, e agora essa questão de imigração e de deportação, do que o legislativo e o judiciário. Mas isso não quer dizer que ele pode agir sem que os outros poderes permitam e regulem isso. Ele tem algumas prerrogativas. E é justamente o que está acontecendo. O governo Trump usa essas prerrogativas para passar por cima, muitas vezes, do judiciário. O que a gente viu agora, como você bem colocou, foi o judiciário reagindo a isso. E por quê? Esses venezuelanos, assim como outros imigrantes que estão em vias de deportação, não tem alguma característica que prove que realmente faziam parte de gangues. Por exemplo, no caso de alguns desses venezuelanos, ou até de algumas pessoas de outros países da América Central, o que tem levado a essas deportações são tatuagens. Então, assim, é muito. Não tem uma base legal que justifique essas deportações. Então, é isso que a gente tem visto repetidamente nessas decisões feitas, muito mais com viés midiático, afinal de contas, o Trump tem que cumprir o que ele prometeu na campanha, ou seja, a maior deportação já vista na história dos Estados Unidos. E aí está usando esses subterfúgios jurídicos. Mas agora a gente vê uma reação em relação a isso. E não sabemos nos próximos dias como isso vai ficar, até porque a estrutura jurídica dos Estados Unidos, pelo menos nesse governo Trump, está se aproximando muito do que a gente está vendo do bukelismo, né, do Bukele em El Salvador. Então ele está usando uma estrutura de outro país para complementar essa medida de deportação em massa que ele pretende fazer. E até que ponto vai essa relação, né, professor? Aproveito para jogar aqui para o professor Beto, a quem eu já dou bom dia aqui também, professor. A gente que viu recentemente o encontro do Trump com o Bukele, eles falando justamente dessas deportações, o Trump dizendo, inclusive, que ia pedir para ele construir ainda mais presídios, que essa colaboração entre os dois era muito boa nesse termo das deportações, mas como a professora destaca aqui, com um viés muito midiático, e esse ponto que a gente lê aqui nas notícias e choca muito, de que um dos critérios usados ali, de certa forma, foram as tatuagens que eles tinham, e aí agora esse pedido, essa decisão da suspensão das deportações, vindo desse pedido quase que desesperado dos advogados de que eles não faziam parte de gangue nenhuma. Como que a gente pode ver essa reação e mais esse capítulo da crise entre o judiciário e o governo Trump, professor? Um bom dia para o senhor. Bom dia, Natália. Bom dia, Flávia. É um prazer estar com vocês. Bom dia para a audiência. Nenhum ser humano é ilegal. Então, quando a gente vê esse tipo de declaração, o que a gente percebe é mais um traço do projeto do trumpismo, né? Não tem nada novo. A gente já comentou algumas vezes aqui como foi um projeto anunciado. O Trump e os seus acólitos, durante todo o processo entre a derrota para o Biden e a vitória agora, se praticaram o que a gente pode chamar de uma série de negacionismos e obscurantismos e deram uma série de avisos.
O Trump funciona na base da chantagem. Eu acho que a extrema-direita como um todo no mundo tem sabido atuar na base da chantagem. Então, precisava dizer que o Biden era um presidente ilegítimo, com tudo isso que representa para a democracia. Negacionismos variados, o secretário de saúde, né, o ministro de saúde, entre aspas, do Trump, o Kennedy Jr., é um negacionista da vacina. Essa semana fez ofensa a pessoas no espectro autista. Então, esse tipo, o que eles fizeram no Federal Reserve agora, querendo ir contra as medidas buscando, como o Fernando Abruzzo colocou ontem aqui no All News, um bode expiatório. Mas o tempo todo é tentando acabar com os freios e contrapesos. Então, como tem uma maioria no Congresso e uma Suprema Corte conservadora, o Trump tenta ir contra todos os outros contrapesos que possam existir. Tem enfrentado dificuldade, né? Com o projeto do tarifaço, Wall Street foi um contrapeso e disse: calma, não exagera que você vai acabar com o título da dívida. A China foi um contrapeso para o Trump. A gente viu como ela pôs um certo limite. Harvard, agora a gente vê também que põe um certo limite. Mas o trumpismo é isso: é avançar, é fechar o regime, acabar com o regime democrático de direito. E, nesse sentido, essa aproximação com Bukele funciona nessa linha ideológica de fechamento de regime, de você trocar um grau maior de democracia, a princípio, por uma venda de uma ilusão de maior segurança. Então, vocês vão renunciar à democracia, às liberdades, mas com isso eu vou entregar maior segurança para a população, o que, além de tudo, é uma mentira. Então, além de ser um risco democrático, não tem um resultado prático na vida nem dos norte-americanos, nem das populações do mundo, que ficam muito mais afligidas com essa dinâmica de chantagem, né, de susto permanente que o Trump tenta impor na ordem global.